Era véspera de Natal. Roberto, uma criança esperta, havia colocado seus sapatos na porta do quarto. E ele gostava de fazer isso toda vez que tinha o período do Natal. Gostava também de demorar para deitar, ficar com a família, mas naquela noite era uma noite diferente. Ele estava ansioso demais, então logo após o jantar, ele correu para deitar, porque no outro dia ele queria levantar bem cedo. Afinal de contas, queria pegar os presentes lá perto da árvore de Natal. Todas as noites, antes de dormir, sua mãe lia um trecho da Bíblia para ele. E naquela noite, ela leu algumas palavras que Jesus dissera aos seus amigos. Mas no todo da história, uma palavra ou uma frase ficou marcada para aquela criança. E a frase que Roberto teve no seu coração foi a seguinte: se eu não tivesse vindo. Não fazia muito tempo que havia dormido, quando de repente Roberto escutou uma pessoa o chamar de modo impaciente. E essa pessoa dizia: Roberto, acorde, levante-se, está na hora. Ele ficou assustado, levantou meio que desesperado e começou a pensar: nossa, já é de manhã, vou lá ver os presentes de Natal que eu ganhei. Vestiu-se apressadamente e logo notou que os sapatos que ele havia deixado no lugar para receber em troca os presentes de Natal não estavam lá. Então, desceu as escadas, embaixo tudo estava silencioso. Não havia ninguém lá para dizer Feliz Natal. A árvore, os sinos, todos os enfeites de Natal não estavam lá, haviam todos desaparecidos. Então, ele resolveu sair de casa e olhar lá fora, porque tudo aquilo era muito estranho para ele. Quando ele chegou do lado de fora, ele percebeu que tinha uma fábrica perto de sua casa que estava trabalhando a todo vapor. Era estranho, porque era dia de Natal. Não era normal todo aquele barulho, toda aquela agitação. Correu então até perto daquela fábrica, chegou e percebeu que havia algumas pessoas trabalhando e tinha um senhor assentado em uma mesa. Ele chegou até aquele senhor e conversou com ele, mas aquele senhor estava um pouco bravo, carrancudo, e ele perguntou: por que essa fábrica está trabalhando hoje, no dia de Natal? Natal? Aquele homem carrancudo olhou para ele e disse asperamente: o que você está dizendo com isso? O que é Natal? Nunca ouvi falar sobre Natal. Natal quer dizer o nascimento de Jesus, o aniversário de Jesus. Jesus? Que maluquice é essa, menino? Não atrapalhe o nosso trabalho. Vá logo para sua casa. Roberto ficou espantado com tudo aquilo. Foi correndo para outra rua, foi olhar os comércios e percebeu que as casas de negócios estavam funcionando, os mecânicos estavam trabalhando, os empregados estavam normalmente em suas atividades nas mercearias, nos bancos, nas padarias, nas lojas, tudo funcionando, todo mundo ocupado, cansado e aborrecido. O menino saía perguntando: por que estão trabalhando no dia de Natal? E as pessoas diziam: Natal? O que é Natal? É o aniversário de Jesus, respondia Roberto, mas todos lhe diziam com mau humor: que Jesus é esse? Não conhecemos. Que tolice é essa? Vá embora, não nos atrapalhe. Roberto dobrou a esquina e pensando naquela frase: se Jesus não tivesse vindo. Já sei, vou à igreja. Vai haver lá certamente um momento de Natal muito bonito. Vou até lá para ver como será a programação de Natal. Andou e chegando à rua da igreja, parou espantado, porque lá não havia mais o templo. O terreno estava vazio. Parece que errei o caminho, dizia Roberto.
mas eu tinha certeza que a nossa igreja ficava aqui. Eu tinha certeza, eu tinha convicção que era nesse lugar, mas agora o terreno está vazio. Mas ele percebeu que lá no meio daquele terreno havia um cartaz. E ele chegou até perto do cartaz e olhou. E o que estava escrito era aquela frase que não saía de sua cabeça: se eu não tivesse vindo. Então, o menino mais uma vez recordou as palavras que sua mãe havia dito, recordou a história que a sua mãe havia contado. Então ele chegou à seguinte conclusão: já sei, Jesus de fato não deve ter vindo. É por isso que não há Natal, é por isso que não existe igrejas. Roberto se pôs a andar de um lado para o outro desanimado. Então lembrou-se da caixa de brinquedos que sua classe de escola dominical havia preparado para entregar a um orfanato. Iria até lá ver a distribuição dos presentes. Mas quando Roberto chegou no local, que antes era um orfanato, observou que, em vez disso, havia escrito lá na entrada daquele local: se ele não tivesse vindo. Roberto viu que, em vez do edifício, o que havia era uma enorme penitenciária, uma cadeia muito forte, muito grande. Ficou desorientado e continuou a andar. Na estrada encontrou um velhinho, e esse velhinho estava bastante doente, e ele tentou ajudar aquele senhor e resolveu levar aquele senhor até um hospital ou ir até lá na frente para buscar ajuda, buscar socorro. Mas quando ele chegou lá, do mesmo modo não havia hospital, não havia uma instituição boa para ajudar aquele senhor. Continuou a andar. E a única coisa que Roberto encontrava era placas dizendo: se eu não tivesse vindo. Aflito, Roberto dobrou a esquina procurando um lugar onde pudesse abrigar aquele senhor, aquele velhinho. Mas lá no abrigo dos velhinhos também ele não encontrou, senão uma placa: se eu não tivesse vindo. Mas havia ali uma construção. Ele chegou, abriu as portas daquela instituição, ou daquele prédio, e não era uma instituição de ajuda. Era um lugar onde pessoas estavam lá dentro jogando, se divertindo e falando palavras feias. Roberto voltou para casa apressadamente, a fim de pedir explicações para seu pai e para sua mãe sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E para surpresa de Roberto, algo extraordinário ainda aconteceu, algo surpreendente aconteceu. Porque foi quando Roberto, chegando em casa, encontrou uma Bíblia. E na Bíblia não existia nada escrito após o livro de Malaquias. Não existia o Novo Testamento. Então Roberto teve a clara convicção de que todas as coisas que são motivadas pelo amor, todas as coisas que são motivadas por uma ajuda, por uma vontade em prol do outro, como os orfanatos, os hospitais, os abrigos, as igrejas que ajudam, todas elas não existiam, porque o Senhor Jesus não havia vindo ao mundo. Mas neste momento, Roberto começou a escutar um alto-falante tocar uma linda música de Natal. Roberto prestou atenção. Era mesmo o hino mais belo de Natal que ele havia escutado em toda a sua vida. Era uma música sendo tocada lá na torre da igreja. E a música que ele ouvia naquele momento era Noite de Paz, Noite de Amor. Foi nesse instante que Roberto foi acordado com a doce voz de sua mãe dizendo: Roberto, meu filho, Feliz Natal. Chegou o grande dia, um dia de felicidade. Roberto deu um pulo de alegria, ficou extremamente feliz de perceber que tudo aquilo que ele havia vivido naqueles momentos não tinha passado de um sonho terrível, um sonho em que mostrava o mundo
sem a presença de Cristo. Ajoelhou-se e com grande alegria e com um coração feliz, declarou ao Senhor toda a sua satisfação, todo o seu regozijo, dizendo as seguintes palavras: Ó Senhor Jesus, graças te dou porque vieste, graças te dou pelo Natal.